Olá, sejam bem-vindos ao Tríplice Invicto. Meu nome é Davi Jorge, estou lendo no Coração Corintiano, de Lourenço de Aféria. Capítulo 13. Três atletas conquistam a primeira taça. O lado esquerdo do peito, duas letras, CP, duas letras entrelaçadas. Os primeiros calções, feitos de sacos de farinhas tingidos. A mulher de João da Silva, que figurava na primeira diretoria sem cargo específico, uma espécie de faz-tudo, se revezava com a irmã de Alfredo na lavagem das camisas. Quando faltava sabão, era uma correria. Italianos, brasileiros e portugueses lutando como leões para não deixar o clube afundar. Um clube que muita gente de outros bairros imaginava, por causa do nome, que fosse um clube inglês. O português Antônio Pereira tinha na época 20 anos, era dos que mais batalhavam, mas perto do João da Silva era fichinha. O Pereira reconhecia que igual ao João da Silva não havia. Quantas vezes os dois de enxada na mão tinham passado tardes arrancando tocos e raízes de bambu do campo do lenheiro. Um dia o Pereira prestou uma homenagem ao companheiro João, trocou sua carteirinha de sócio número 2 com ele, que tinha a carteirinha número 9. Se trabalhava mais pelo clube, merecia o privilégio. Daí em diante, o João da Silva ficou sendo sócio número 2. Mas o Pereira trabalhou a vida inteira pelo Corinthians Paulista. Quando fazia um bico de serviço de pintura nos domingos ou um extra no sábado, contava o dinheirinho e levava tudo para o clube, sem tirar para si nenhum tostão. Ele conta. O começo foi difícil, sacrificado. A segunda bola do Corinthians foi presente de um garoto que acabou sendo um dos nossos melhores jogadores, o Neco. Para concorrer à inscrição na Liga Paulista, não tínhamos nem os 5.000 reais exigidos de taxa. Quem salvou a situação foi o Caparelli, que pediu dinheiro emprestado a um cunhado e veio correndo, feliz, trazer a quantia para o clube. Aos poucos, aos poucos, o Corinthians Paulista se preparava para alcançar seu segundo sonho, depois da fundação, disputar o campeonato oficial da cidade. Ia montando um grande time, também nisso, o Antônio Pereira ajudava como podia. Fui buscar o Casimiro do Amaral no Flor do Bom Retiro, onde ele jogava. Era português como eu, um craque, excelente como pessoa e magnífico como jogador. Tinha um fôlego inesgotável e um coração bondoso. O tipo de center half perfeito. O center half, naquela época, não tinha uma missão nobre. Quase sempre era o líder do time, o capitão. O Casimiro do Amaral jogava bem em todas as posições, até no gol. Fui no Flor do Bom Retiro, falei com o Casimiro, ele era meu amigo. Propus que ele viesse para o Corinthians. Em troca, eu lhe ensinaria meu ofício de pintor. Topou. Aprendeu a pintar casas e o Corinthians ganhou um grande reforço. O Corinthians foi feito assim, pedra por pedra. Mas não era um clube só de futebol. Mesmo quem não jogava bola ia à sede bater um ping-pong, se distrair com tabuleiro de dama, dominó. A primeira taça de verdade, taça grande, de dar na vista, não tinha nada a ver com futebol. Foi a maior surpresa para todo mundo no clube. O André Lepre, que era meu cunhado, combinou com o João Colina e o Batista Boni e foram participar de uma corrida de pedestrianismo no Parque Antártica. Era uma corrida de 10 quilômetros para disputar um troféu denominado Unione Viaggiatori Italiani. O Lepre, o Boni e o Colina também jogavam futebol, mas no dia da corrida eles calçaram umas botinas elegantes como era moda e saíram com tudo. Quando a gente viu o Lepre na frente do resto da turma, seguido pelo Colina e pelo Boni, até esfregou os olhos para conferir se não era miragem. Não era. Pegamos a taça e carregamos os três heróis nos ombros e naquele dia de 29 de dezembro de 1912, o Corinthians ainda nem estava na Liga Paulista disputando. Fizemos a maior festa no Bom Retiro e tomamos bastante cerveja, e o povo ficou feliz. Nota. O caso de Casimiro do Amaral é um exemplo de como o Corinthians Paulista também conseguiu revelar jogadores em determinadas posições. Casimiro do Amaral começou a jogar futebol com 13 anos no Esporte Clube Santana. De 1905 a 1912, atuou em times de Arrabalde, entre eles o Flor do Bom Retiro. Vê-se que o Antônio Pereira também era um olheiro do Corinthians, pois foi buscar o jogador, que até então jogava de centro médio ou então de forward. Foi no Corinthians que Casimiro do Amaral se revelou como goleiro, jogador emérito, possuidor de um excelente golpe de vista, de uma colocação admirável, calmo, ágil e sobretudo firme nas suas pegadas.
Em 1913 foi titular do gol do Corinthians. No ano seguinte passou a jogar pelo América do Rio. Consagrou-se como goleiro, graças ao Corinthians. Miguel Batalha, sempre elegante, orgulhava-se de sua profissão de alfaiate e gostava de completar sua elegância exibindo ao pescoço a fita métrica que usava em seu ateliê. Sua permanência como presidente do Corinthians foi curta, não chegou a 3 meses, talvez menos, mas foi suficiente para incutir nos associados e simpatizantes a certeza de que o clube tinha condições de seguir em frente com o apoio do povo. A Taça Unione Viaggiatori Italiani foi o primeiro troféu conquistado oficialmente. Oferecido pela colônia italiana de São Paulo, foi disputado numa corrida de resistência. Antes dela, acredita-se que o Corinthians tenha disputado e vencido outras competições de futebol e recebido pequenas taças que se dispersaram nos 2 primeiros anos da existência do clube.